Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hoje falaremos sobre o Siyam, sobre o jejum. O que será esse jejum? O que será que anula este jejum e para quem é feito o jejum? Sabemos que toda a adoração deverá ser unanimemente, unicamente, apenas, tão somente feita para Deus glorificado e exaltado sejas. E se o servo colocar alguém ou algo, seja este alguém ou algo, profeta, não importe qual seja, mensageiro, não importe qual seja, mensageiro próximo, não importe qual seja, ou um anjo, ou um demônio, ou uma pedra, ou qualquer dentre as criaturas, entre ele e Deus, no momento da adoração, a adoração se tornará inválida, a adoração se tornará ali nula, estará apenas, no caso do jejum, tendo fome, fadiga, cansaço e sede, apenas isso, e não será recompensado, exceto como sendo castigado por estar ali associando algo a Deus, quando não lhe chegou nenhuma evidência, nenhuma autoridade sobre isso. Então hoje estaremos falando que o jejum é para Deus, como chegou em um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, ao qual o profeta, que a paz de Allah esteja sobre ele, relata sobre o seu Senhor glorificado sejas, quando disse: "Wa-sawmu li wa ana ajzi bihi", e o jejum é para mim, e eu sou aquele que irá recompensar por tal. Irei recompensar por este jejum. Então vemos que o jejum é para Deus. E como será feito esse jejum? Já pegamos nos nossos vídeos, encontros anteriores, que o significado etimológico da palavra jejum não é senão a abstinência, a abstência, na verdade. O servo se privar, o servo parar, o servo não ingerir algo ou não fazer algumas ações que iremos estar hoje mencionando no que é facilitado com a permissão de Deus, glorificado e exaltado sejas. A primeira questão mencionada não é senão tudo aquilo que chega na via do alimento, ou seja algo líquido ou sólido, o servo não poderá estar ingerindo. Eu estou escovando o dente e acabei que engoli a pasta de dente. Então, naquele ato de engolir a pasta de dente, o creme dental ou algum alimento ou algo do tipo, acabará ali invalidando o jejum do servo. Porém, pelo simples fato de ficar ali a pasta de dente na boca e em seguida ele cuspi-la, não haverá problema nisso, e Deus é mais sabedor, glorificado e exaltado sejas. Então, voltando ao nosso assunto, é que o primeiro anulador do jejum, min al-mufattirat, das coisas que anulam o jejum, não é senão tudo aquilo que é ingerido pelo servo da via correta. Se você está se alimentando com algo sólido, se entrou no caninho, no local sólido ali, na via sólida para os sólidos, então estará ali anulando. Ou na via líquida, a mesma coisa, o servo estará ali, que é a mesma, né? O servo estará ali anulando o seu jejum. Porém, se esse algo passou para a via respiratória, como sendo um erro, na verdade, então não haverá problema para o jejum, porém haverá problema para esta pessoa que deverá estar ali retirando aquela substância, aquela água, ou aquele líquido, ou aquele material sólido que entrou por via errada, não anulando o jejum, porém prejudicando a saúde deste servo. Então pegamos que a primeira coisa não é senão tudo aquilo que é ingerido intencionalmente. Agora é nosso ponto-chave. O servo estava ali jejuando o Ramadã, pronto. Ou um jejum voluntário, ou uma expiação, não importa, é um jejum. O jejum que é feito para a questão obrigatória é do mesmo modo do jejum voluntário, da mesma forma como sendo o Ramadã, ou uma das expiações, ou um jejum voluntário, não importa. É o jejum diurno, do nascer ao pôr do sol, da forma diurna, ou seja, que o servo deverá estar ali intencionando apenas para Deus, glorificado e exaltado sejas. Então o servo, quando ingere algo intencionalmente, acaba que anula o seu jejum. Então vamos supor uma questão que as pessoas se perguntam muito, não é senão quando a pessoa está jejuando, está passando ali o dia, e ele acaba que ingere algo sem querer. Quando ele vai lembrar, já é tarde demais. Vamos pensar duas coisas. Ou ele lembrou e o alimento está na boca, ou ele lembrou e já ingeriu o alimento e nem sabe mais. Não dá para voltar mais. O que ele faz? Para cada questão terá a sua alternativa, a sua resposta concreta ali. A primeira é que o servo comeu e só lembrou depois, então que ele não se preocupe, chegou-nos na palavra do profeta, que a paz de Deus seja sobre ele, no significado que a pessoa quando está jejuando
e come e bebe sem querer, não é intencional, e ele lembra apenas depois, ou não lembra, não tem problema, não é senão uma provisão de Deus glorificado e exaltado sejas para ele. Então, se você estava jejuando e acabou comendo algo sem querer, não se lembrou, comeu, só lembrou depois, continue o jejum, não há problema, e não precisará, não haverá necessidade de repor aquele dia que foi ali jejuado, não foi senão uma provisão de Deus, glorificado sejas, e ele é mais sabedor de seus servos, glorificado e exaltado sejas. A nossa segunda parte desta mesma primeira questão é que o servo está fazendo o jejum e está comendo algo sem querer. Esqueceu, está se alimentando, já engoliu algo, ou mesmo que não engoliu, está na boca. E ele lembrou, estou de jejum, o que eu faço agora? Eu engulo ou eu jogo fora? Na verdade, deverá jogar fora, pois se ele engolir, aí será intencionalmente, sabendo do ato do jejum, estará ali invalidando. Então pegamos para a pessoa que está jejuando e come ou bebe sem querer, continue o jejum, não há problema. E para aquele que está jejuando e acaba comendo ou bebendo e lembra no momento do ato da bebida e da comida ali, então que ele guspa aquele alimento e não ingira, e não seja dentre aqueles que estarão ingerindo algo para dentro, pois senão estará ali invalidando e perdendo aquele dia do jejum. Não é perdendo todo o jejum, mas aquele único dia que ele estava ali jejuando. Então vemos que a questão intencional que está valendo. As obras são pelas intenções e para cada ação haverá a sua intenção. O segundo ponto que poderemos mencionar hoje não é senão a pessoa provocar vômito intencionalmente, ou seja, o vômito intencional. O servo está jejuando e acaba se prejudicando fazendo vômito, e lembramos na nossa regra, na nossa base, não é senão que tudo aquilo que nutre o corpo anula o jejum. E tudo aquilo que degrine o corpo, o mesmo, ou seja, estará ali cancelando, anulando aquele dia de jejum. Lembrando, não anula todo o jejum de todos os dias que a pessoa nem fez ainda, ou que já fez anteriormente. Pelo contrário, apenas aquele único dia de jejum que ele está ali jejuando. Não é um incentivo, porém estamos falando uma regra para um caso que se houver de acontecer, ou aconteceu ali, então o servo sabe, com conhecimento de Deus, o que ele deve fazer. Pois Deus, glorificado sejas, é aquele que ama o servo quando o adora com o conhecimento, com a base sólida, com o conhecimento fixo, com o conhecimento imutável, provindo dele, glorificado e exaltado sejas, ao qual está contido no seu livro, ou no exemplo de seu profeta, que a paz dele esteja sobre o profeta e sobre todos os crentes e aqueles que o seguem da melhor forma até o dia do juízo final. E hoje ainda falaremos sobre a terceira questão, ao qual cancela o jejum. Porém, esta aqui é uma questão mais pesada ainda. O servo, quando faz o coito na manhã do Ramadã, e o trecho aqui, manhã, que estamos mencionando, é a questão diurna. Não estamos nos referindo da parte noturna, seja comida, bebida, ou algo do tipo na questão, o coito, a relação sexual em si. Não estamos falando do beijo, seja um beijo até mesmo na boca da esposa ou vice-versa, não estará ali anulando o jejum, é claro. Para cada questão haverá o seu limite para não extraviar, e essas serão algumas questões que estaremos mencionando mais posteriormente, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Porém, o nosso terceiro ponto de hoje é falar que o coito acaba que interrompe o jejum, é um dos anuladores, um dos grandes anuladores do jejum. Porém, com este haverá um agravante. O servo estará caindo em um pecado. Ele estava em uma adoração, escolheu ali quebrar aquele dia, por um momento do dia, e terá que pagar de uma forma literalmente dobrada, uma forma mais pesada. E como Allah tabaraka wa ta'ala, Deus glorificado e exaltado sejas, menciona em seu livro falando das etapas. Então mencionaremos hoje, agora no momento, 3 etapas de expiações, al-kaffara, a expiação do pecado, pois é tido como um pecado, o coito na manhã do Ramadã. Então o servo deverá estar ali seguindo um a um. Não é eu vou escolher o que é mais fácil para mim agora e tudo tranquilo. Pelo contrário, deverá estar ali seguindo rigidamente os níveis que Allah tabaraka wa ta'ala prescreveu em seu livro. O primeiro, é que o servo liberte um escravo, um cativo,
Ou seja, se estivéssemos em um tempo ao qual aqui em nosso meio, nosso âmbito, houvessem escravizados, a pessoa que estava jejuando deveria libertar um cativo, um escravizado, pelo aquele ato. Porém, como Allah Tabaraka wa Ta'ala fala, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Então, se ele não encontrar um cativo, não existe no momento um exemplo assim, então que ele jejue 2 meses consecutivos. Olhem só, por causa de um dia, na desobediência, acabou escolhendo a desobediência naquele momento, não atrasando para a noite, acabou que terá que jejuar obrigatoriamente 2 meses. Porém, não são 2 meses, vou jejuar hoje um mês, nesse um mês. O próximo, espero, e no seguinte jejum. Não, são 2 meses consecutivos. Não vou jejuar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, para facilitar. Na verdade, Allah Tabaraka wa Ta'ala deixa uma punição severa, uma expiação severa para este servo. Não é senão 2 meses consecutivos, ou seja, um atrás do outro, né? Esses 2 meses, um em seguida o outro, consecutivamente, como volta arrependida para Allah Tabaraka wa Ta'ala. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. E a terceira questão é que se ele não consegue fazer o jejum por um motivo, então que ele alimente ali 60 necessitados. Então isso foi aquilo que foi facilitado a falarmos, e estas tais expiações que mencionamos não são como um meio de tirar o servo da crença, não é senão um meio para que ele volte arrependido para Deus, adquira a misericórdia de Deus e posteriormente seja aceito o jejum desta pessoa, desta criatura, deste servo que merece a misericórdia, assim como nós todos merecemos a misericórdia. Suplicamos a Deus, glorificado sejas, aquele ao qual a misericórdia dele abrange todas as coisas, que nos misericordie e misericordie aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos, e sem dúvida que o retorno é para ele. Isso foi aquilo que foi facilitado falarmos. E alhamdulillah, wa sallallahu wa baraka ala rasulillah.